Boa noite, meu amado irmão e amigo. Que o amor de Jesus esteja com você. Domingo passado, na hora da mensagem, um dos textos bíblicos usado pelo pastor foi o de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Ele falou sobre a importância da Igreja de Cristo ser atraente para este mundo. No Elo, nós tivemos a oportunidade de compartilhar esta mensagem. E isso só foi possível junto com os irmãos porque nós estávamos reunidos em um Elo. Se você, meu irmão e amigo, não está inserido em um Elo, procure o pastor ou Alcides ou fale comigo. Nós vamos procurar um Elo que seja de fácil acesso para você. Que Jesus te abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
Pai querido que está no céu, louvado seja o teu belo, santo e glorioso nome. Deus de amor, de bondade, de justiça, Deus que acalma e dá paz, Deus de sabedoria, segurança e misericórdia. Exaltado, santificado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Senhor, nós clamamos para que o teu reino venha. Venha sobre este mundo, venha sobre o nosso país, sobre a tua igreja, meu Pai. Que a tua vontade seja feita, que todos possam cumpri-la e ver o quão boa, perfeita e agradável ela é, meu Pai. Agradecemos, Senhor, por sempre estar ao nosso lado, nos momentos alegres e difíceis, como o que estamos passando agora. Te pedimos para que o Senhor continue reconfortando as almas do que sofrem pelo mundo, meu Pai, devido às situações em que nos encontramos, e continue cuidando de cada um de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, meu Pai, pois somos tolos e ingratos, e às vezes não enxergamos o quão belo é o Senhor e os seus planos. Às vezes não conseguimos ver que tudo que passamos tem um propósito, e nada é por acaso. Peço que não nos deixe cair em tentação, meu Pai, que continue ao nosso lado, nos livrando do mal. Esta é a oração que lhe faço, pois todos nós sabemos que teu é o reino, que teu é todo o poder, meu Pai, e tua. Senhor, meu Deus e Pai, minha oração hoje, Senhor, é de louvor e adoração ao Senhor, porque o Senhor está sempre junto conosco, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença todos os instantes da nossa vida. Pai querido, embora nós estejamos distantes, Senhor, um do outro, mas nós sentimos a Tua presença que nos une em Cristo Jesus. Embora os templos estejam fechados, Senhor, mas a igreja do Senhor está conectada, Pai querido. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, receba, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto de hoje, meu Pai. Ó Senhor, abençoa o nosso pastor, que nos conduz, Senhor, nesse caminho maravilhoso, em busca do Teu caráter, da Tua santidade. Pai querido, em nome de Jesus, que o alimento que o Senhor nos dá, o alimento espiritual, que é a Tua palavra, Senhor, venha estar suprindo as nossas necessidades espirituais e que nós possamos crescer fortalecidos no Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, venha crescer em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha vivificar a vida de cada um de nós, que nós possamos sempre estar prontos, Senhor, para levar a Tua palavra, aquele que tem sede e fome. Ó Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos protege a cada dia, Senhor. Nós temos a certeza, Senhor, que nós estamos protegidos pelo Senhor contra essa epidemia, Senhor querido. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, só temos que te agradecer. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, agradeço a Ti, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, Pai querido. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Obrigada pelos nossos elos. Pai querido, abençoa, Senhor, cada ministério da Tua igreja. Abençoa, meu Pai, cada líder em treinamento, os professores, Senhor, os administradores da nossa igreja. Pai, abençoa, Pai, os nossos rendimentos, para que nós possamos ser sempre fiéis no dízimo, Senhor, e nas ofertas. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai Todo-Poderoso, a construção do novo templo, Senhor. Que embora, Pai, exista essa confusão, Senhor, abençoa, meu Pai, que nós possamos estar sempre prontos, Pai,
a estar devolvendo o que é teu, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigada mais uma vez, porque a nossa oração tem que ser sempre de agradecimento, porque o Senhor é o nosso Deus, é o único que nós podemos contar. Graças a Ti, Senhor, nada nos tem faltado. Boa noite, meu amado irmão. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre a sua vida. Muito bom de poder estar junto mais uma vez. Fico feliz em poder cultuar a Deus contigo. Ainda estamos nas nossas casas, mas estamos agora unidos em culto, em adoração ao Senhor, nosso Deus, como corpo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, num só coração, numa só voz, num só pensamento. Nós estamos concluindo o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí e ler comigo os versos 22 e 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 22 e 23, para a gente concluir esse capítulo tão abençoado, que tanto nos ensinou, tanto nos instruiu. A palavra de Deus diz assim: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Como nós estamos sabendo, Paulo está falando das regras que os gnósticos estavam ensinando aos colossenses como um caminho de salvação, como um caminho de agradar a Deus e de obter de Deus favores sobre a sua vida. Então Paulo está falando o seguinte para esses irmãos: todas essas coisas, essas regras humanas, elas se baseiam exatamente nos ensinos humanos, e por causa disso, essas regras, elas podem até parecer que tem algum pouco de sabedoria, mas na verdade elas são pretensiosas, fingem falsa humildade e trazendo severidade para o corpo. Mas resumindo tudo, concluindo tudo, ela não tem nenhum tipo de poder para refrear nossos impulsos carnais. A primeira coisa que a gente vai aprender nesse texto aqui é que as regras religiosas elas se mostram limitadas. A limitação das regras religiosas ela está exatamente no fato delas estarem alicerçadas nos ensinos humanos. Elas são limitadas por serem uma tentativa ineficaz de resolver a crise existencial humana. Todo ser humano, independente do seu conhecimento a respeito de Deus, independente daquilo que ele crê ou até deixa de crer, ele procura algo que ele tem sentido falta, que lhe fora arrancado. Todo ser humano sente falta de Deus, pois nós fomos criados para Deus e o pecado nos afastou de Deus. Então algo em nós grita, no interior, no fundo de nossa alma, grita por Deus e deseja Deus. Todo ser humano se sente incompleto e ao mesmo tempo se sente incompleto. A origem disso, esse afastamento de Deus, é o pecado. Então ele se sente incompleto e culpado. De alguma forma todo ser humano sente essa falta de Deus e sabe lá no fundo que é um pecador, que erra, que é errante por esse mundo. Aqueles que não têm acesso à Bíblia, até eles procuram de alguma forma Deus e se sentem de alguma forma aprisionados e culpados, condenados pelo pecado. Todo ser humano, ele entende que ele está aquém daquilo que ele fora criado para ser, que falta algo no seu coração, que falta alguma coisa para ele alcançar, para ele conquistar. Ele está sempre à procura de alguma coisa maior. Ninguém nunca está satisfeito com as conquistas pessoais que já chegou, que já alcançou. Por mais que alguém tenha conquistado alguma coisa, ele está sempre à procura de algo novo. Ele está sempre sedento por algo novo. Por isso a gente logo se satisfaz com alguma coisa nova, logo a gente quer algo melhor, algo diferente, a gente fica sempre insatisfeito. Por causa disso nós queremos encontrar um caminho que resolva essa nossa crise existencial,
que tanto nos traz um sentimento de falta quanto um sentimento de culpa. Queremos algo que satisfaça e resolva nosso problema. Esse problema original. Por isso, de certa forma, toda religiosidade ela vai apontar para uma tentativa de se relacionar com Deus e de se absolver do pecado, de ser absolvido da culpa que sente. Por isso todo homem tenta, baseado nas suas experiências e nos seus próprios temores, encontrar um caminho que resolva ambas as carências. A necessidade que eu tenho de Deus e a necessidade que eu tenho de ser absolvido dos meus pecados. Daí vem a origem de todas essas regras e tantos outros caminhos que tentam apontar alguma forma de resolver esse problema. A doutrina gnóstica e tantos outros milhares de caminhos criados pelo homem, ele tenta buscar essa resolução para o seu problema, da sua crise existencial. Mas todos eles, diz a palavra de Deus aqui, nesse texto que nós lemos, todas essas regras, todos esses caminhos, todas essas fórmulas criadas pelo homem de saciar a sua necessidade de Deus e de aliviar a culpa que está sobre a sua vida, todas elas estão destinadas ao fracasso, todas elas estão destinadas a perecer, porque estão limitadas àquilo que nós podemos pressupor de Deus e da nossa culpa e do nosso pecado. Todo o nosso conhecimento a respeito de Deus, ele é limitado. Não conhecemos nem a nós mesmos, quanto mais podermos conhecer Deus. Não conhecemos nem as coisas básicas desse mundo, como nós poderíamos desvendar aquele que é maior do que o universo, aquele que criou o universo e que é maior do que ele. Quando nós olhamos para a natureza, a que conclusão nós podemos chegar? Quando olhamos para a criação, nós podemos chegar a que conclusão? Nós poderíamos chegar a uma única conclusão de que somos pequenos demais, que estamos longe demais de entender como todas essas coisas foram criadas e coexistem em tanta harmonia. Mas, ao contrário disso, nós olhamos para a criação e pensamos que sabemos alguma coisa, e a nossa arrogância nos cega a ponto de pensarmos que podemos desvendar todos os mistérios do universo e desvendar e controlar Deus. Basta olhar para a natureza, meu amado irmão. Basta olhar para a criação e perceber a beleza, a imensidão de Deus. E esse, ao mesmo tempo que podemos contemplar essa imensidão de Deus e essa beleza, esse poder de Deus, também podemos perceber a nossa pequenez, a nossa ignorância e a nossa fragilidade diante de tamanha grandeza, de tamanho poder. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, ele diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Desde sempre, basta olhar para a criação e a gente vai ver esses atributos, esse poder de Deus manifestados na criação. E ele continua dizendo: sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém pode chegar diante do tribunal de Deus e dizer assim: eu não tive a oportunidade de conhecer, como é que eu ia te conhecer? Basta olhar para as coisas criadas. Se olharmos para ela com sinceridade, com humildade, nós vamos reconhecer o poder, a presença, a soberania, a graça, a beleza de Deus. Desde a criação, Deus se revela a nós. Ele não é de forma alguma e também nem está na criação. Porém ela, a criação, por ser obra das mãos de Deus, inegavelmente revela a Deus. Como nós podemos contemplar as belezas e o poder extraordinário da criação e não nos rendermos e adorarmos o Criador? Nosso pecado nos fez arrogantes. Desejamos ser Deus e pensamos que podemos prover o nosso próprio caminho de salvação. Contudo, meus amados irmãos, algo em nós grita por Deus e nos diz que somos pequenos demais, que está faltando alguma coisa na nossa vida. Algo em nós geme por Deus e diz que nós necessitamos dele e necessitamos de alívio dessa culpa do pecado que está sobre as nossas vidas. Basta a gente perceber o momento que nós estamos vivendo agora.
contextualizando para essa crise que nós estamos vivendo agora. Nós estamos assustados com um ser microscópico que tem apavorado o planeta. A estimativa é que ele mate milhões de pessoas, enquanto essas mentes brilhantes da humanidade inteira, desses mais de 7 bilhões de pessoas, essas mentes mais inteligentes dessa humanidade estão buscando a solução, a criação de uma vacina que possa nos imunizar desse mal. A única coisa que nós podemos fazer é tentar fugir dele, evitar o contágio. Não somos capazes de vencer esse ser minúsculo, microscópio, sem ao menos inteligência. E queremos ter a prepotência, a arrogância de dizer que sabemos o caminho para chegar a Deus e criar e prover os nossos recursos. Como nós podemos dizer que desvendamos a mente de Deus se nós somos tão pequenos para compreendê-lo? Por isso todas as regras inventadas pelo ser humano para resolver essa crise existencial, elas estão todas elas destinadas ao fracasso. Porque a sua origem está na nossa própria arrogância, na nossa própria pequenez. Nós começamos a acertar o caminho justamente quando nós percebemos a nossa incapacidade de prover a nossa própria vida, de prover a nossa própria salvação. Começamos a acertar o caminho justamente quando desistimos de tentar criar nossas próprias definições sobre Deus, para contemplar a própria revelação de Deus na obra criada e na pessoa de Jesus Cristo. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é que essas regras religiosas, elas têm aparência de sabedoria, mas não são sabedoria. Não é a sabedoria de Deus. Todas essas regras religiosas, independente do nome que elas venham ter, do nome que elas recebam, elas vão apontar para o mesmo caminho. Um caminho que, de certa forma, ele é lógico e ele está baseado em 3 coisas: no esforço, no sacrifício e no mérito humano. Entretanto, eles só podem parecer ser sábios porque estão exatamente na direção errada. Não caminham na direção de Deus, não caminham em direção a Deus, mas exatamente caminham na direção oposta a Deus, pois estão baseados exatamente naquilo que nós podemos fazer. Estão alicerçados justamente no esforço, no sacrifício e no mérito humano, que são exatamente inúteis, como diz Paulo, estão destinados ao fracasso, porque não valem de nada, não têm poder algum. Pode parecer ser alguma coisa sábia, alguma coisa boa e de certa forma até agradável a Deus. Pode parecer, de certa forma, ser alguma coisa útil, mas não é, pois não é agradável a Deus porque está baseada na nossa arrogância, na nossa prepotência, de pensarmos que podemos ou sabemos alguma coisa a respeito de Deus e a respeito daquilo que nós somos e de quem Deus é. É como construir algo lindo em cima de um alicerce fraco. Exatamente isso. Todas essas teorias, essas filosofias, essas regras religiosas estão baseadas na consciência humana, nesse desejo do homem de conhecer ou de encontrar Deus de alguma forma, o seu Criador de alguma forma, e também de aliviar o peso da sua consciência, mas provendo o seu próprio recurso. É como construir exatamente assim, em cima de um alicerce fraco, porque nós somos esse alicerce fraco. Cedo ou tarde vai tudo desmoronar, porque esse alicerce não é capaz de suportar essa construção. Nosso anseio por Deus e a percepção real do pecado na nossa vida nos diz que há algo de errado conosco. E é justamente isso mesmo, há algo de errado conosco. E por ter alguma coisa errada conosco, é que todas as regras que nós fomos, porventura, criar para encontrar Deus ou para merecer de alguma forma a sua graça ou a salvação dele, por mais inteligente, por mais bem intencionada que seja, não importando, na verdade, a intenção do coração, o desejo ou a vontade de cada um, elas estão destinadas ao fracasso, porque tem sua origem no homem. Posso ter a intenção e o desejo mais sincero de encontrar Deus. Posso ter toda a vontade de mudar de vida, todo o desejo sincero de mudar de vida, através de artifícios, através de um sistema
sistema complexo de religiosidade que possa de alguma forma parecer algo útil, mas na verdade se torna uma regra ou regras inúteis. Paulo, contando sobre sua própria experiência com essas regras, quando ele era um judeu e muito zeloso, um judeu que obedecia ao pé da letra todas as instruções do Antigo Testamento, das leis de Moisés, mas ele diz o seguinte, no verso 19 do capítulo 7 da carta que ele escreve aos Romanos: pois o que faço não é o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa é a realidade do nosso esforço. Está destinado ao fracasso, ao erro, está destinado à inutilidade. Todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício não vale de nada contra essa natureza pecaminosa que nós temos. Isso nos leva exatamente ao terceiro ponto que nós podemos aprender nesses versos. Essas regras não têm poder para controlar nossa natureza pecaminosa. Elas não têm poder para aplacar nossos impulsos carnais. Podemos nos esforçar o quanto quisermos, como Paulo disse, pois o que eu faço não é aquilo que eu desejo. O mal que eu não quero fazer é esse que eu continuo sempre fazendo. Esse é o resultado do nosso esforço pessoal. Esse é o resultado daquilo que nós mesmo criamos como um sistema religioso para chegar a Deus e agradar a Deus. Nós somos pecadores. Nunca vamos vencer o pecado pelo nosso próprio esforço e pelo nosso próprio mérito. Nascemos em pecados, destinados a pecar, e é impossível vencer o pecado com o nosso próprio esforço e mérito. Se fosse possível, Jesus Cristo não precisaria ter vindo a esse mundo, morrido naquela cruz em nosso lugar. Se fosse possível criarmos regras e leis que nos levassem a Deus, Jesus Cristo não precisaria ter sofrido o que sofreu e morrido em nosso lugar. Por isso, meu amado irmão, o cristianismo não está alicerçado em regras humanas, que têm aparência de sabedoria, como diz o texto, que tem pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para o corpo, sem poder algum para controlar nossos impulsos carnais, mas ele está alicerçado em Cristo, unicamente em Cristo. Nossa fé está alicerçada em Cristo, em quem Ele é e na obra redentora que Ele realizou, que Ele cumpriu. É aí que está alicerçado o cristianismo, na nossa fé em Cristo, na pessoa de Cristo, em quem Ele é. Ele é Deus. Na obra redentora que Ele cumpriu, que Ele realizou na cruz. Jesus é Deus, Ele se fez homem para cumprir aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir e também de revelar aos homens aquilo que nós seríamos incapazes de conhecer a respeito de Deus. Por isso Jesus precisou vir ao mundo. Por isso Jesus precisou de morrer em nosso lugar naquela cruz, vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia para nos libertar da escravidão dos pecados, para nos revelar Deus e nos ensinar a viver para Ele. Diz que se olharmos para a criação, como disse Paulo em Romanos capítulo 1, se olharmos para a criação é inegável ver a beleza, o poder de Deus, da obra das mãos de Deus. Mas se olharmos para Cristo, a expressa imagem da revelação de Deus, o próprio Deus formando-se homem para que a gente pudesse compreender e conhecer Deus, a revelação é natural, é da criação. A criação nos mostra essa revelação geral, a revelação natural. Cristo é essa revelação especial, o próprio Deus tomando a forma humana para que pudéssemos compreendê-lo, entendê-lo e compreender o caminho que nos leva à salvação. Por isso Jesus Cristo precisou vir ao mundo, para Ele ser o caminho que nos leva a Deus e assim, meu amado irmão, resolver essa crise existencial que todo ser humano tem, essa falta de Deus, para que ele possa ser preenchido por essa presença de Deus, sentir finalmente completo, satisfeito em Cristo, e assim ter todo esse peso da culpa, da condenação do pecado sobre a sua vida sendo tirado, ele poder viver sem medo, sem nenhum tipo de opressão na sua vida, porque não é mais
alguém condenado ao pecado, mas liberto, livre para viver essa vida abundante de Cristo hoje e com a certeza da sua eternidade garantida por causa de Cristo. Está alicerçado em Cristo. O cristianismo está alicerçado em quem Cristo é e nessa obra perfeita, extraordinária de redenção da humanidade. Por isso nós não seguimos regras feitas por homens, nós seguimos Cristo. Quero encerrar esse capítulo 2 relendo o que Paulo disse nos versos de 6 a 10 desse capítulo 2. Ele disse o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A diferença está aí, nós não seguimos regras para prover o nosso próprio caminho, para satisfazer a nossa própria alma, para satisfazer essa carência dupla de que algo está faltando em nós e de tirar o peso do pecado da nossa vida. Nós não seguimos essas regras, muito pelo contrário, porque cremos em Cristo, porque fomos convencidos pelo Espírito Santo de que éramos pecadores e incapazes de alcançar a nossa própria salvação, que porque éramos pecadores estávamos destinados a uma vida escravizada pelo pecado nesse mundo e a uma vida eterna de tormento, de condenação eterna. E assim, amados irmãos, diante dessa verdade revelada por Deus aos nossos corações na pessoa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos apresenta como o nosso Salvador, como o Senhor na nossa vida, nos oferecendo perdão, nos oferecendo reconciliação com Deus, nos oferecendo o caminho que realmente solucionaria nossa crise existencial. Nós nos entregamos a Jesus Cristo e assim nascemos de novo para uma vida transformada, edificada nele, enraizada nele, vivida para ele, para a glória dele, nessa plenitude de Cristo. Cristo está pleno em nossas vidas a partir do momento que nos entregamos a ele. Nós não seguimos regras. Nós não nos deixamos mais dominar pelo orgulho e arrogância da nossa velha natureza. Nós vivemos uma nova vida santa, justa, agradável a Deus, porque somos filhos de Deus transformados em novas criaturas para viver para a glória de Deus. Nós vivemos pela fé, certos de que a nossa eternidade está garantida no Senhor, certos de que a vida nesse tempo é para ser vivida em Cristo, plena e abundante. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer essa palavra dele frutificar poderosamente no seu coração, que Deus possa nos conduzir a essa vida cada vez mais plena do Senhor Jesus Cristo. Espero você, se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, para darmos início ao capítulo 3 dessa carta de Paulo aos Colossenses. Assim como o capítulo 2, o capítulo 3 é extraordinário. É uma palavra de Deus edificante, viva, que renova, que restaura a nossa alegria e nossa fé no Senhor, que tem grandes lições para a nossa vida. Que Deus te abençoe, te dê um restante de noite abençoado em nome de Jesus Cristo. Fique em paz, meu irmão, fique com Deus, que Ele guarde a sua vida em nome de Jesus. Amém.